Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, ao nosso TD de eletrização, segundo TD de eletrostática, onde estamos resolvendo 10 questões. Chegou a hora da questão número 2. A questão 2 vai tratar sobre eletroscópio de folhas. É uma estrutura bem interessante e vamos fazer uma leitura dela aqui e resolvê-la. Bom, a questão 2 diz o seguinte: considere um eletroscópio de folhas descarregado. Se está descarregado, o eletroscópio está neutro, né? Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, né? São realizadas as seguintes operações. Então, são 3 operações que é feita em cima do eletroscópio de folhas. Primeira operação: aproxima-se da esfera do eletroscópio um corpo eletrizado negativamente. Segunda etapa: liga-se o eletroscópio à terra, usando um fio terra. E a terceira etapa, desfaz a ligação com a terra e, a seguir, afasta-se o corpo eletrizado. Indique o que aconteceu em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações. Então vamos montar um esqueminha, seguir essas 3 etapas e ver o que acontece com o eletroscópio. Para quem conhece o eletroscópio de folhas, é uma estrutura onde você tem uma... Essa estrutura geralmente é isolada dentro de um recipiente isolante, mas basicamente a estrutura dela consiste numa esfera metálica, um condutor metálico e 2 lâminas também metálicas. São todos condutores aqui e a princípio diz que esse eletroscópio ele está descarregado. Significa dizer que nele há cargas positivas e negativas em equilíbrios. Então se a gente fosse dividir aqui, tem 1, 2, 3 negativas, 1, 2, 3 positivas, então o corpo está cheio de carga positiva, mais 3 aqui, e carga negativas. Então há um equilíbrio de carga, ele está neutro ou descarregado. Acontece que na primeira etapa, esse é o estado inicial do eletroscópio. A primeira etapa diz que vai aproximar do eletroscópio, da esfera aqui, ó, essa parte superior do eletroscópio, um corpo carregado negativamente. Então, vamos colocar aqui um corpo que está negativo, ok? Cheio de negativos aqui, ó. Ele está carregado negativamente. O que vai acontecer? Por indução e pelo princípio da atração de cargas, essas cargas que estão distribuídas de modo aleatório, mas dentro desse corpo que está neutro, ela vai começar a se concentrar. Se esse corpo aqui de cima é negativo, vai começar a atrair as cargas positivas para essa parte superior aqui, ó. Então, esse corpo vai começar a polarizar as cargas elétricas, dividir o que é mais para um lado e as cargas negativas para o outro. Então, agora você tem um corpo que está se polarizando. Esse que a gente aproximou, a gente chama de indutor. Ele induziu isso aqui. Esse aqui é o induzido, ok? Bom, ao aproximar, portanto, na primeira etapa, um corpo carregado da esfera, houve, por indução, uma polarização das cargas elétricas. E o que aconteceu? Aconteceu que aqui não tinha acontecido. Ao se concentrar cargas elétricas negativas na parte inferior, essas lâminas que elas têm a possibilidade de se afastar e aproximar, desculpa se eu não comentei sobre isso, mas essas lâminas elas podem se juntar ou se afastar entre si. Como agora há uma concentração de carga negativa na parte inferior aqui do nosso eletroscópio, essas cargas vão sofrer uma repulsão. E essas lâminas vão se afastarem. Então, ao aproximar, o que acontece? A questão pergunta em cada etapa. Na primeira etapa, ao aproximar um corpo carregado negativamente, há primeiro uma polarização das cargas elétricas, uma concentração na parte superior de carga positiva e uma concentração de cargas negativas na parte inferior. Isso vai implicar numa repulsão das lâminas. Então, as lâminas se afastam nessa primeira etapa, ok? Bom, na segunda etapa, ele diz que esse corpo, que agora está polarizado, essa é a primeira etapa,
primeiro procedimento e agora esse aqui é o segundo procedimento. No segundo procedimento, você ainda tem o corpo indutor aqui, negativamente carregado. Aqui você vai ter as cargas concentradas positivas e aqui você vai ter as cargas negativas. Acontece que nessa etapa, na segunda etapa, ele diz que há uma ligação com a Terra, através de um fio terra. Liga-se essa extremidade inferior aqui à Terra. Isso vai implicar na transferência dessas cargas elétricas ao solo. Quando se liga um corpo carregado aos solos, há uma transferência de elétrons rapidamente para o solo. Então, esses elétrons que se concentraram na parte inferior do eletroscópio, por conta dessa primeira etapa, eles agora começam a descer e ir para o solo, né, para a terra, devido a esse fio terra aqui. Ao fazer isso, essas cargas ou excesso de carga negativa na parte inferior começa a migrar para a terra. E, portanto, quando na terceira etapa e última, finalizando a questão, quando você retira esse corpo aqui, afasta, agora ele saiu de perto, vou colocar ele bem longe aqui, ó, o corpo negativo saiu, e o corpo aqui nessa parte, na segunda parte, perdeu elétrons para a Terra, agora ele ficou com excesso de cargas positivas. E então essas cargas positivas se distribuíram ao longo do corpo e as lâminas sofreram novamente uma repulsão, mas não uma repulsão, no caso, como o primeiro caso. É uma repulsão de natureza eletrostática, mas nesse caso aqui era devido às cargas elétricas negativas que foram polarizadas. E nessa última etapa, o que está ocorrendo a repulsão agora pelas cargas positivas, uma vez que na segunda etapa houve uma perda de elétrons para a Terra e o corpo ficou agora com excesso de carga positiva. Quando afastou o indutor, o corpo distribuiu essas cargas positivas e, portanto, houve novamente uma repulsão das lâminas devido à repulsão das cargas agora positivas. Então, o que aconteceu nas três etapas? Primeiro, ao aproximar da esfera houve uma polarização, esse é o nosso indutor e esse corpo ele foi por indução, polarizou as cargas, houve uma concentração de carga positiva na parte superior, lembrando que inicialmente o corpo estava descarregado, agora devido à aproximação desse corpo negativo, puxou essas cargas positivas para a parte superior e por repulsão empurrou essas cargas negativas para a parte inferior, fazendo com que as lâminas sofressem uma repulsão. Bom, ao colocar o fio terra, esse excesso de carga negativa migrou para a terra. E ao afastar o indutor, essas cargas positivas se distribuíram pelo corpo e houve uma repulsão aqui das lâminas novamente, as três etapas da nossa questão. Ok? Espero que você tenha acompanhado aí. Essa foi a nossa questão número 2, em que ele pede para você analisar as etapas ocorridas em um eletroscópio de folhas quando a gente aproxima uma esfera carregada da esfera do eletroscópio e no meio do processo liga também o eletroscópio à Terra, né? E aí houve repulsão aqui devido às cargas elétricas na parte inferior. Bom, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, se quiser o TD para analisar em casa, é só dar um joinha aí, dar aquela moralzinha, pode fazer qualquer tipo de comentário que é sempre bem-vindos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!